Olá, tudo bem? Meu nome é Adriel e eu estou aqui para ajudar a construir esse excelente evento, essa excelente iniciativa que é o primeiro Congresso Brasileiro de Inovação. Primeiro, eu queria agradecer a organização do evento pelo convite e espero que nos próximos minutos eu possa trazer alguma contribuição sobre agricultura 4.0 e modelos econômicos para o pós-crise. Eu acho que não tem nenhuma forma mais interessante de começar a conversar do que primeiro me apresentando para vocês. E sim, eu sou o Adriel e estou falando com vocês daqui de Portugal, tendo a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu andei aprendendo desde quando eu comecei a minha experiência profissional, até um pouquinho antes, na minha vida mesmo, com o que tem acontecido agora, durante todos esses anos que passaram desde quando eu comecei a minha carreira. Então, basicamente, eu sou do interior do Brasil, sou de Brasília, propriamente nascido no entorno de Brasília, numa cidade chamada Planaltina de Goiás, e desde mais ou menos 2004 a minha carreira começou, porque eu comecei a trabalhar como menor aprendiz no Senai, na área de tecnologia diretamente envolvido com informática. Então, nessa época eu fiz um curso técnico de técnico de computadores e redes de computadores, onde também eu já comecei a desenvolver alguns softwares. É engraçado que também desde essa época eu já trabalho com Linux, e é uma coisa interessante que ao longo da minha vida sempre ter tido contato com projetos que são inclusivos e de transformação de sociedade, software livre, conceitos do tipo, fazem parte dessa jornada. Uma coisa que é interessante também é que a minha educação, em sua maior parte, foi pública. Então, desde a minha quarta série do ensino primário até a última vez que eu tive dentro da universidade, eu tive a oportunidade de trabalhar sempre em um sistema público de ensino. Isso, inclusive, para inglês, para espanhol. Eu tive a oportunidade de entrar 3 vezes na Universidade de Brasília, mas, ao mesmo tempo, eu acho que seguir simplesmente o caminho acadêmico não era uma opção para mim, sempre fui muito dinâmico. E eu entrei na UNB em letras, depois em gestão de políticas públicas, depois em letras de novo. Fiz, aos meus 18 anos, um concurso para o Banco do Brasil, e em 2010 até 2000, de 2010 até 2017, eu fui funcionário do Banco do Brasil, chegando aí às carreiras de gerente e até por vezes substituto de administradores do banco. O Banco do Brasil, que eu posso considerar que foi a minha grande escola, porque foi lá que eu tirei as minhas primeiras certificações de trabalho no mercado financeiro. Eu sou CPA 20, acho que já tem um tempo que eu não renovei, enfim, mas é uma tecnicalidade, mas que não vem ao caso agora. E de qualquer forma, a CPA 20 ela te dá habilitação para ser consultor financeiro, analista do mercado financeiro como um modo geral, de um modo geral. E em 2017 eu comecei a minha jornada no empreendedorismo no que hoje é a Shimegito. A Shimegito ela é uma empresa de agricultura 4.0, ela é uma solução para o mercado de produção de alimentos sustentáveis que tem uma visão global, uma visão de startup, de como ser escalável e alternar e desromper os processos de método produtivo de hoje em dia. Então, antes da gente começar a bater esse papo, eu queria fazer uma análise de conjuntura e de cenário, né? O que tem acontecido no mundo, e eu acho que é importante a gente verificar que o que a gente está passando hoje não é apenas a questão do corona. O corona ele é uma consequência de uma série de coisas que vem acontecendo ao longo do tempo e que tem um impacto direto na vida das pessoas. O que eu acho importante salientar também é que, assim como a construção pessoal de cada um, a construção da nossa sociedade ela está em constante mudança. E isso é algo que a gente tem que pensar muito bem, porque decisões que foram tomadas há algum tempo atrás, há muito ou pouco tempo atrás, impactam diretamente no que a sociedade passa e nas soluções que a sociedade precisa se reinventar aí de vez em quando para poder corrigir ou melhorar. Então, assim, eu gostaria de começar falando que, primeiro, tudo que a gente tem noção sobre o dinheiro, a economia, não é eterno, tá? Não é algo que sempre foi assim. E isso é muito importante
Porque uma coisa que eu quero logo deixar de cara aqui para vocês bem explícita é que é o seguinte: o dinheiro que o mundo todo usa, ele não é mais fundamentado em um lastro. O lastro que eu digo um lastro físico, um lastro que é palpável, material. Desde 71, com o acordo de Bretton Woods, o mundo passou a seguir uma dinâmica de produção de moeda a partir de processos mais especulativos que fariam menção ao crescimento econômico de determinado país. Então, para deixar bem claro para vocês, o dinheiro é algo que a humanidade inventou, é um processo tecnológico, a economia é a ciência que faz a análise de como as sociedades produzem, trocam entre si, produzem riqueza e mede como que isso é feito, tá? Estuda as pessoas. E, principalmente, vários fatores desde esse ato foram ocorrendo ao longo do mundo e que levaram a gente para um processo de civilização global. Hoje, como prova do que está acontecendo aqui agora, vocês, eu, todos nós temos acesso a material, conteúdo, conhecimento que é gerado em qualquer lugar do mundo. E isso foi uma consequência desse processo junto a outros, como, por exemplo, o final da Guerra Fria. No ano que eu nasci, a gente teve aí a queda do Muro de Berlim e a gente tem uma reabertura do mundo que antes estava dividido entre duas superpotências que não se comunicavam livremente como a internet permite hoje, tá? Outra coisa que é importante, a própria internet em si. A internet, que começou também há mais ou menos 30 e poucos anos, ela é uma ferramenta de comunicação inimaginável, eu acredito, para algumas pessoas ainda. Você tem muito poder na mão do indivíduo e é claro que isso vai transformar a velocidade com que a informação é passada. Prova disso é que há pouquíssimo tempo você tinha uma economia muito mais próxima das pessoas e agora você tem produtos que chegam na sua mão que foram produzidos num outro lugar do planeta, alimentos que vêm de um outro lugar e uma conexão cada vez maior entre pessoas e empresas e que tem um impacto gigantesco na vida das pessoas. Uma coisa que eu acho importante frisar aqui, deixar claro, é que, como eu falei, tudo está em constante mudança e constante transformação. E isso é muito importante porque eu vou sempre focar nesse assunto de que nada está determinado para permanecer como foi apresentado para vocês, para a gente. E vem aí uma coisa que é muito importante, que há pouco menos de 12 anos a gente teve uma outra crise econômica gigantesca, que foi a crise do subprime. No Brasil, os efeitos dela não foram tão sentidos de imediato, porque na época a gente estava vindo de um processo de expansão econômica, de fortalecimento do mercado interno. Então, o Brasil também é um país que há muito tempo tem focado a sua produção de riqueza na exportação de produtos agrícolas, de produtos de extrativismo, mineração, enfim, e a gente importa muita tecnologia de fora. Mas, de qualquer forma, quando o mundo começou a retomar seu crescimento depois da crise de 2008, o Brasil passou a ser um grande fornecedor de alimentos e um grande fornecedor de matéria-prima para outra economia que também se voltou um pouco para o mercado interno e cresceu assustadoramente nesses últimos tempos, que foi a economia chinesa. E isso é muito importante da gente ter noção, porque isso traz, a partir de 2010, uma revitalização da economia mundial com uma ascendente de crescimento que foi também sem igual. Assim como a gente está tendo uma crise sem igual agora, a gente teve um processo de crescimento sem igual depois que a crise do subprime americano foi superada. Então a gente tem uma explosão do que a gente chama hoje aí de startups, tá? Então, para mim, esse negócio de chamar de startup é um nome novo de pessoas boas, com boa intenção, com pouco recurso no bolso e com ideias que podem transformar o mundo. E a gente vê aí um fator chave nesse último movimento que a gente tem de crescimento econômico, que é a descentralização não só dos meios de produção, mas da tecnologia em si e de cada vez mais poder para o usuário, para a pessoa que está aí atrás do telefone, vendo agora essa conversa que eu estou tendo com vocês.
Mas também a gente tem uma outra coisa que nos trouxe até aqui, né? A gente começou a ter uma crise econômica no Brasil já por ter perdido algumas oportunidades no cenário econômico internacional, e até por algumas questões mais internas. Não vou entrar não vou me aprofundar nesse tema aqui agora, mas a partir de 2013 a gente vê uma queda constante da economia brasileira, o que, atrelada a todos esses fatores de globalização, de importação de tecnologia, já fez acender um alerta, né, na minha cabeça um tempo atrás para buscar outras alternativas. Lembrando que durante esse tempo eu já era concursado do Banco do Brasil e que, em teoria, a vida estava boa, né? O país estava crescendo, a gente tinha boas perspectivas e isso não era algo que eu imaginava estar fazendo aqui hoje, 7 anos depois, conversando com vocês, num cenário desse de crise, pandemia de saúde, coisas do tipo. E aí eu foco agora na questão da pandemia. Vamos ter que colocar uma coisa muito clara na nossa cabeça. Ciência é muito importante, tá? E 2, o sistema produtivo que existe hoje, ele não funciona, não está bom. Tem muita desigualdade, acelerada cada vez mais, e o Covid também é uma consequência desse mundo interligado. As pandemias descontroladas são uma consequência desse universo de produção econômica que nós sabemos muito bem que traz consequências péssimas para as pessoas. Dentre os problemas que nós temos, a agricultura é um dos setores que tem vários impactos negativos nesse sentido, até porque alguns mitos sobre a agricultura têm que ser desconstruídos também, principalmente para o pessoal que está assistindo a gente daí do Brasil, tá? Quando a gente fala que a agricultura é muito importante para o PIB brasileiro e coisas do tipo, sim, ela mas é importante saber que essa agricultura do PIB que aparece nos números aí não está diretamente relacionada à agricultura que está colocando comida no seu prato, tá? A maior parte da comida que chega na mesa do brasileiro hoje é produzida por pessoas, por pequenas comunidades, por movimentos de agricultores e principalmente pelo movimento de agricultura familiar. A agricultura familiar é importantíssima. Não tem nenhum país do mundo desenvolvido que não tenha um programa de fomento da agricultura familiar. Por quê? Porque ela é a agricultura que gera riqueza interna, que dá nutrição, que dá qualidade alimentar, que tira crianças da mortalidade. E a grande agricultura, a monocultura, essa tem trazido aí, além de problemas de desflorestamento, né, de um desperdício, um prejuízo enorme de insumos, de alimentos, traz consequências para o mundo que a gente está sentindo diariamente, com um impacto muito grande nos países em desenvolvimento, que dependem dessa agricultura de monocultura, e tem a questão do impacto ambiental, que é muito forte, que é muito preocupante, tá? Só um dado que é muito importante: mais de 30% do que é produzido no mundo hoje vai ser perdido durante o processo de distribuição. O que você tem? Você tem que fazer produções muito grandes e tem que colocar dentro de uma cadeia de distribuição que penaliza o pequeno produtor, beneficia o intermediário e põe um preço mais caro para o consumidor final. É por isso que tanta coisa que chega para você no supermercado é cara, principalmente as que vêm de fora do Brasil, e também a própria questão de você ter uma perda já calculada. O que é o alimento bonito, o que é o alimento bom? Né? O supermercado ele escolhe o que vai aparecer na prateleira para você, e é uma coisa que é muito importante você estar atento. E assim, uma coisa que eu queria deixar para pensar aqui, para reflexão, por que tem que ser assim? Tá? Há pouco mais de 30, 40 anos, era comum que as cidades tivessem suas produções de alimentos próximas delas. Então a globalização ela traz um impacto disso, ela traz para dentro da economia produtos que têm uma eficiência maior de produção e acabam fazendo com que as populações locais tenham que competir com essas produções que vêm de fora, e automaticamente você vai perder em qualidade, você vai perder em apoiar a sua comunidade local e você vai perder em preço, porque basta um pequeno movimento errado em toda essa cadeia de distribuição
e o impacto no bolso vai ser imediato. O impacto da distribuição vai ser imediato. Então, uma coisa que é muito importante saber aqui, talvez você se lembre que em 2018 a gente teve uma greve de caminhoneiros no Brasil. Vocês lembram o que aconteceu? Essa estrutura de distribuição logística ela é muito frágil. Então, é muito importante que esse problema seja estudado por mais pessoas e seja cada vez mais visto, porque nós precisamos sair dessa dependência do sistema de distribuição que existe hoje. Mas é aquele negócio, né? Todo problema traz uma oportunidade. E em termos de oportunidade, isso dá pra gente aí, são tantos problemas para resolver, né? Que dá pra gente muito espaço para poder pensar alternativas e soluções para resolver esses problemas. Uma das coisas mais importantes que a gente pode verificar hoje é que muita tecnologia tem surgido. Muita tecnologia tem surgido em várias áreas, em vários campos. E a gente chegou há pouco tempo atrás no conceito de indústria 4.0. Né? Já tem estimativas que dizem que até 2030 você vai ser capaz de produzir até suas roupas. Tá? Que a gente tem visto de impressoras 3D, drones, imagens por satélite, internet das coisas. Internet das coisas, se vocês não têm noção ainda de como isso é tangível, é um aparelhinho desse daqui consegue fazer o trabalho de monitoramento, de acompanhamento de praticamente qualquer atividade que seja automatizável. Tá? Então, por exemplo, na minha solução de agricultura urbana, nós utilizamos esse tipo de equipamento para poder conferir com precisão umidade, temperatura, quantidade de gás carbônico, para que a gente tenha a melhor eficiência na produção de alimentos orgânicos. Tá? Isso de forma totalmente urbana, dentro de casa. Você consegue hoje ter produções grandes de alimentos sem você precisar de grandes extensões de terra. Então, assim, isso é um pouquinho do que pode ser aplicado com o tanto de tecnologia que a gente tem disponível para melhorar processos de produção agrícolas. Sem falar que ainda tem outras coisas, né? A gente está falando aí de inteligência artificial, a própria blockchain, que é uma tecnologia incrível que permite a rastreabilidade. Então, cada vez mais você vai poder confiar na origem dos alimentos que você consome. Tudo isso está sendo implementado por várias empresas, várias startups, várias iniciativas que já estão começando a digitalizar os processos agrícolas. Uma coisa que é legal deixar aqui também claro é que, vamos pensar assim, a gente pode aplicar tecnologia para resolver diversos problemas nossos, né? Então, por que a gente não pode reinventar esses processos de produção que são ruins, trazer boas práticas e tecnologia para melhorar a eficiência dos processos e gerar mais riqueza, gerar mais trabalho, novos trabalhos, né? Nós sabemos também aí que o trabalho como existia, ele não vai continuar, e é muito importante ter isso na cabeça, mas basicamente é muito importante que a gente saiba que existe solução, tá? Não vamos achar que é o fim do mundo, porque não é. Pelo contrário, tem muita coisa boa que a gente ainda tem por desenvolver. Eu queria deixar uma nota também que isso está sendo aplicado não só para a agricultura, mas para vários setores. Tá? Pesquisem sobre isso. Um dos setores que tem tantos desafios quanto a agricultura é o setor econômico. E não existe agricultura dissociada de economia. Não existe economia dissociada de política. Não existe história dissociada de política. Não existe nada desligado de nada. Tá? Isso é uma coisa muito legal da gente ter noção hoje. Que tudo que a humanidade produz está interligado de alguma forma. Tudo que a Terra faz, transforma, também está interligado. Eu gosto de falar que eu acredito em projetos que seguem a lei da entropia, né? Que seguem as leis básicas da física. Então, assim, não existe jogar nada fora, não existe nada que está isolado. A gente veio de um pensamento que era tão linear que hoje a gente está tendo que aplicar essas diferenças
de várias áreas de forma bem dinâmica para solucionar problemas que a gente não enxerga às vezes como possíveis, que a gente está tão enclausurado nas caixinhas de formatação de ideias que nós fomos habituados, que acaba trazendo para a gente aí uma dificuldade de verificar que sim, é possível fazer muita coisa diferente. E o que eu acho interessante aqui é o modelo atual de economia, assim como a agricultura, está problemático, tá? E esse modelo, ele, por exemplo, ele incentiva que as pessoas automatizem cada vez mais e tirem mão de obra. Por quê? Porque as empresas, elas sempre são orientadas para o lucro. E isso não é 100% bom para o resto da sociedade. Sabe por quê? O que significa o lucro numa sociedade onde você tem capacidade de produção abundante? Eu não sei qual é a profundidade de entendimento de vocês sobre economia, mas a mão invisível do mercado foi criada como teoria só no século XVIII. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode mudar, tá? Isso não significa você ir para um modelo econômico que descarta a propriedade das pessoas, não. Mas quer dizer que você, daqui a pouco, vai ter condições de mudar o mundo com ideias que talvez parecem absurdas para as pessoas no início, mas que são totalmente plausíveis se você tiver bem fundamentado. Então, assim, o capital especulativo, que é o que provoca essas crises internacionais e que são cada vez maiores e que penalizam cada vez mais pessoas, ele não está funcionando. Então, tem condições da gente mudar isso. Vamos voltar a produzir, vamos voltar a gerar trabalhos perto da gente, que são interessantes, que a gente tenha mais experiências de vida. Então, assim, nós temos uma estrutura econômica que ela não privilegia trabalhos, que ela não privilegia gastos para agricultura local, só para agricultura de exportação. A distribuição geográfica atrapalha também, tá? E que tem aí um processo de distribuição complicado e com muitos intermediários que acabam ficando com grandes fatias do negócio. E, para piorar, tá? A gente está sofrendo aí a questão do aquecimento global, que está afetando várias pessoas, várias economias, e que tem destruído plataformas inteiras de produção, porque agora o agricultor, que ainda não está dentro do século XXI, acaba sendo muito prejudicado por conta disso. Então, assim, são desafios que a gente tem a área econômica para responder com várias fintechs, a gente tem o setor de agricultura com a agricultura 4.0 para resolver, o setor de logística para poder ser desenvolvido. Então, assim, foquem nessas áreas, pesquisa e ciência, que é muito importante para que você veja o que já foi estudado, teste hipóteses, valide, verifique se aquilo funciona. Não existe inovação sem ciência, isso é uma coisa que tem que estar muito clara na cabeça de vocês. E vem todas as oportunidades que podem surgir a partir disso. O que são essas oportunidades? O que é? Como que a gente pode transformar a economia? Como que a gente pode transformar a agricultura? Né, nesse processo que a gente chama agora de 4.0. Primeiro, a gente tem um mercado que demanda por sustentabilidade, que demanda por produção local de alimentos. Tá? Segundo, a gente tem acesso hoje a novas tecnologias financeiras que permitem, por exemplo, crowdfunding. Então, você que está aí pode conversar com seus amigos, com a sua comunidade e se autofinanciar. Você não precisa mais depender de estruturas que estão engessadas para isso. Se vocês entrarem na internet agora, tem fundos internacionais de apoio para iniciativas. Tá? Outra coisa, você para poder entrar no mercado de agricultura hoje em dia, você não precisa mais ter uma fazenda com vários e vários hectares. Você não precisa desmatar. Você não precisa mexer na natureza mais. A gente tem mais gente com espaço ocioso dentro das cidades e que podem ser aproveitados de várias formas, inclusive para a produção de alimentos. Eu não estou falando aqui que todos os alimentos que a gente consome vão ser feitos dentro da cidade, na escala que a gente vê hoje em dia. Mas é importante lembrar que 30% do que é feito hoje em dia é desperdiçado. Então a gente pode melhorar a nossa eficiência. A gente tem que lembrar que várias plantas, vários animais, vários
várias pessoas são prejudicadas pelo sistema que existe hoje, mas que isso abre uma oportunidade para que a gente pense em como criar soluções interessantes para esse tipo de problema. Então vamos lá, as pequenas produções descentralizadas, elas têm o poder de fazer com a agricultura a mesma coisa que a internet fez com a comunicação. Fazer com que você que está aí assistindo esse vídeo agora, saiba que você pode participar dessa cadeia de produção. Tá? Novos conceitos como, por exemplo, a economia circular e a agricultura como um serviço são vertentes que estão nascendo agora, que você pode fazer parte disso. Então, não precisa mais você ser um grande latifundiário. Corta isso da cabeça. Não é necessário. A Holanda é super produtiva e não tem a mesma quantidade de terra que o Brasil tem. E não existe essa de que não dá para fazer. Tá? Não dá para fazer é algo que sempre colocam na sua cabeça, sobretudo as pessoas que não querem que você tente. E isso é muito importante para a inovação. A gente está falando de coisas que são práticas, que são testadas e que podem trazer uma revolução na nossa sociedade. A economia circular, para mim, é o grande motor disso. É o que pode trazer para a gente aí a maior disrupção. Por quê? Porque agora o recurso está procurando onde ser aplicado. Não é mais você que vai chegar no seu banco e vai aplicar o seu dinheiro lá e esperar que ele renda magicamente. Não. É produção, é conhecimento, é inteligência. E isso tem que ser utilizado. Aí agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho como isso pode ser aplicado. E como que a gente pode fazer com que até o shimeji que vocês estão acostumados a ver no Brasil tenha esse aspecto aqui com a tecnologia. Então, assim, a gente está falando de inovação, está falando de criatividade, está falando de estudo. Eu passei mais de um ano só pesquisando o que o mundo precisava para o setor agrícola antes de tomar a decisão de largar o meu emprego antigo e começar a inovar. E não estou falando que vocês têm que fazer isso, de largar a vida de vocês, não. Mas se preparem, se estudem, porque o mercado como nós conhecemos não vai ser o mesmo. Esquece, você não vai ficar 30 anos na mesma empresa mais. Tá? Isso é uma coisa que vai trazer muita liberdade. E muita liberdade porque você vai ter um papel cada vez mais importante na sociedade à sua volta. Então, eu vou falar um pouquinho nesses próximos minutos sobre um modelo aplicado de sustentabilidade para a agricultura com o conceito de economia circular e agricultura 4.0. Então vamos lá. Imagina que hoje você pega determinada matéria-prima, transforma, cria o produto, distribui, vende e aquilo vai gerar um lixo e pronto, você volta para o ciclo de novo. Na economia circular isso não existe. Tá? Você vai sempre conseguir se conectar com algum outro pedaço da indústria que vai gerar sua matéria-prima. Então busquem por novos materiais. No nosso caso, vou dar um exemplo prático que a gente fez na Shimegito. A Shimegito é uma startup de economia circular e impacto social que produz cogumelos em apartamentos, de uma forma bem clara. E ela não só produz, ela permite que as pessoas produzam, que as pessoas se integrem e virem pequenos produtores. Só que pequenos produtores locais, porque dessa forma você corta o problema da cadeia de distribuição e vende direto para o seu consumidor. Seja ele um supermercado, seja ele uma pessoa física, seja ele uma empresa, um restaurante, um hotel, enfim. Como é que funciona esse processo? Você vai procurar sua matéria-prima. Então, no nosso caso, a gente usa aqui nesse substrato, que é a parte onde o cogumelo cresce, serragem de madeira e eucalipto. Isso vai para uma estrutura que a gente chama de biofábrica que processa e cria esse substrato. O substrato passa por um período de maturação e vai para o que nós chamamos de farms. São as fazendinhas de cogumelos, que requerem 70 metros quadrados para você poder produzir cogumelos. Apesar da gente fazer cogumelos, esse modelo também se aplica para você poder fazer, por exemplo, cannabis. Aqui em Portugal é possível. Feijão, baby leaves,
né? Baby leaf são plantas em estágio inicial de crescimento, pode fazer agrião, pode fazer, enfim, várias coisas, ervas aromáticas. E você tem, depois desse processo produtivo, um material orgânico incrível que pode ser utilizado por outros agricultores para fazer produções orgânicas, produções sem adição de pesticidas, sem adição de o que chamam de defensivos, né, agrícolas. Então, assim, isso permite que a gente crie 2 postos de trabalho locais com o máximo de tecnologia, o máximo de qualidade de trabalho para pessoas que estão buscando o que fazer. Então, é um boom de crescimento econômico pela própria geração de trabalho e faz a economia rodar ali naquela pequena comunidade. Você tem o fomento de novas práticas mais recentes para aperfeiçoar a educação de novos agricultores, para você poder aperfeiçoar a inovação de novos processos de produção. E você tem também uma outra vantagem, que é a produção de alimento fresco pertinho de você. Isso é incrível, cara. Ver isso aplicado, então, é mais legal ainda, porque você consegue fechar toda a base do ciclo econômico fazendo com que um produto que hoje custa muito caro para populações que não têm acesso vou colocar o exemplo dos cogumelos, com um preço que chega na prateleira do supermercado até 20% mais barato do que o que existe hoje em dia. Lembrando que mais ou menos 70% do custo do que chega na prateleira do mercado são os intermediários. Então a gente corta os intermediários e automaticamente você ganha em qualidade alimentar, você ganha em preço e economia. Tá? Nossa, mas será que isso dá certo? Será que isso é possível? Olha, nós temos um modelo bem enxuto, temos uma velocidade de startup para esse negócio e a gente está causando uma disrupção do setor. Isso garantiu para a gente premiações desde a Embrapa, a própria Startup Estônia, o governo de Portugal aceitou a gente com o nosso projeto aqui pelo projeto Startup Visa. Ganhamos o prêmio de estar entre as 10 empresas, 10 soluções mais inovadoras do Circular for Good, que é um projeto do MIT junto da Building Global Innovators, que é a nossa aceleradora aqui em Portugal. Nós temos já 8 farms dessas vendidas aqui em Portugal. Nós temos 3 delas já em instalação, uma fábrica em instalação, 10 funcionários e fila de espera de pessoas que querem não só utilizar a nossa tecnologia, porque realmente impressiona quando você consegue transformar o que está na cabeça das pessoas e faz alguma coisa diferente demonstradamente. O que eu acho que é importante que a gente pense agora, nesses minutos finais do que eu vou falar para vocês nesse pequeno bate-papo, tá? A gente pode inovar, a gente deve inovar, a gente tem condições de inovar. Isso aqui é o primeiro passo demonstrado para que vocês saibam que a agricultura está passando por uma transformação incrível. E uma transformação que pode incluir você nisso, que pode levar você para coisas inimagináveis, pode mudar a sua vida de cabeça para baixo para melhor. E que, quando você está habituado a viver em constante transformação, quando uma crise chega, você tem mais ferramentas para poder lidar com ela. A crise ela é ruim para todo mundo, tá? E só tem 2 coisas que são certas. Uma é que ela vai acabar, ok? A outra é que ela vai transformar a vida de quem passa por ela. Então, assim, ela pode transformar positivamente ou ela pode transformar de uma maneira não tão boa. Eu espero que a gente aprenda finalmente, e eu agradeço novamente no final desse vídeo a estar participando desse primeiro Congresso Brasileiro de Inovação, que é o seguinte: se a gente tem ciência, a gente tem conhecimento, a gente tem um time de pessoas que está junto com você, que quer fazer acontecer, não existe nada que é impossível. Infelizmente, a humanidade já demonstrou que pode usar a ciência para o bem ou para fazer mal para as pessoas. E a gente está numa oportunidade agora de não deixar que coisas más sejam feitas novamente. Porque não é mais tempo de ser ignorante. É tempo de ser criativo. É tempo de crescer. É tempo
de ir além. E a gente está apenas no início de um novo século, onde a gente não precisa repetir os erros do século passado e dos séculos anteriores. Então, muito obrigado por você ter participado desse pequeno monólogo aqui que eu conversei. Muito obrigado pela paciência e não deixe de se informar mais sobre como você pode se inserir nesse novo mercado, como você pode se inserir na agricultura do século XXI. Saiba um pouco mais sobre o nosso projeto, tem bastante material disponível na internet e é isso que eu deixo aqui de recado final para vocês. Conto com a inovação, conto com seu esforço e não deixa ninguém falar que você não dá conta de fazer alguma coisa. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.